Começa agora na Mundial. Acertar é Humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação: Sullivan França e Nelson Sartori. Bom dia a todos, eu sou o Sullivan França e junto com Nelson Sartori vamos conversar com você, ouvinte mundial, todas as quintas-feiras a partir das 7 horas da manhã. Então, sou o Sullivan França e vamos apresentar aqui o nosso amigo Nelson Sartori. Olá, minha gente, eu sou o professor Nelson Sartori e venho falar a vocês sobre a riqueza da nossa língua e como o emprego competente dessas ferramentas de linguagem pode alavancar o sucesso das relações sociais, comerciais, empresariais, dentro de um foco positivo no trabalho do coaching. E durante o nosso programa, como o Nelson disse, vamos dar dicas aí, vamos ter um momento que é a dica do professor para falarmos sobre a nossa tão magnífica língua portuguesa. Vamos falar aí das pegadinhas que muitas vezes existem na nossa fala, na nossa escrita, e o Nelson vai navegar muito bem por esse universo aí. E eu, por um outro lado, vamos falar sempre do processo de coaching, vamos falar sobre essa metodologia que tem cada dia ganho mais espaço, tanto no meio corporativo quanto em questões pessoais também. E vamos falar de temas diversos, vamos falar sobre assuntos do dia a dia, vamos falar sobre temas aí do nosso cotidiano e sempre falando com bom humor e adotando a postura coach, pensando sempre com foco na solução. Não é isso, Nelson? Exatamente. Então... E o nosso primeiro tema de hoje, a gente vai falar um tema que está sendo muito debatido, muito discutido, muito falado na mídia, só que a gente vai, de uma certa maneira, buscar olhar para os ganhos que esse tema vai acabar trazendo para nós e para o nosso país. E esse tema tão debatido aí é a Copa do Mundo. Tem falado muito sobre Copa do Mundo, né, Nelson? Isso daí é importante. Mas principalmente é importante que a gente deixe de lado, quando fala sobre esse tipo de tema, principalmente sobre esse gosto ruim que todo mundo coloca em tudo que é novo, não é verdade, Silvia? Falou assim, mas sempre falando sobre isso, sem perder o foco, sem se deixar levar pela paixão de torcedor e, ao mesmo tempo, sem se deixar levar pelo negativismo. Ou seja, um trabalho forte em cima da visão positiva daquilo que a gente pode retirar desse tipo de tema, não é, Sullivan? Perfeito, interessante. A gente não vai falar aqui necessariamente das perdas que a Copa do Mundo pode trazer, mas nós vamos trazer um olhar positivo em cima dessa questão Copa do Mundo, que é tão falado, que já se tornou, esse tema já foi tão falado nos últimos 3 anos aí, que já se tornou piada, né? Virou jargão. Tem música, tem até música, tudo, cara, falando, imagina tudo. Na Copa, tem de tudo. Então, assim, vamos olhar para esse tema Copa do Mundo e ver quais são os ganhos que essa Copa do Mundo pode trazer para o Brasil e para nós, brasileiros, de uma forma geral. Algumas coisas podem ser pontuadas, principalmente positivas. Vamos começar falando sobre ela. Primeiro, é importante a gente saber que a chegada da Copa do Mundo, a vinda, o desenvolvimento desse evento, vai também desenvolver o setor hoteleiro e turístico nacional com bastante eficiência. Isso não pode ser colocado de lado, né? E aí você tocou num tópico complicado agora, que é o setor hoteleiro, né? Quando nós olhamos para São Paulo, por exemplo, aqui, essa grande metrópole, se nós observarmos os grandes eventos quando acontecem aqui em São Paulo, normalmente a gente tem um apagão no setor hoteleiro. Há o exemplo aí da Fórmula 1, por exemplo. Quando a Fórmula 1 acontece aqui em São Paulo, praticamente aquele final de semana de Fórmula 1, é praticamente impossível você conseguir uma vaga em algum hotel aqui em São Paulo. Tem muita gente que pode pensar, imagina, isso é um absurdo. E eu digo para vocês aí, por experiência dos últimos 3 anos aí, é muito complicado conseguir uma reserva num hotel em São Paulo no final de semana de Copa do Mundo e grandes eventos aí, como nós tivemos aí há pouco tempo, o show da Madonna. Então, a gente tem um apagão nesse sentido. E
pelo que a gente pode ver, a Copa do Mundo, olhando positivamente, pode trazer um retorno nesse sentido. Lógico, né? Falou, São Paulo nunca foi um foco turístico voltado para as atrações naturais, mas sim pela sua atração cultural. E isso pode ser um incentivo positivo até para o desenvolvimento dessas novas relações comerciais e esportivas que virão a partir dali, né? Outro ponto interessante é o quê? Lógico, a injeção de capital estrangeiro oriundo desse trabalho com turismo, né? Muita gente vem trazendo o dinheiro para cá. Isso daí vai desenvolver, vai ampliar bem o trabalho com a parte comercial. Muito desenvolvimento de emprego. É uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? E é importante você tocar nisso, porque a gente faz menção até agora, o título do nosso programa, né? Que acertar é humano. Então, já que foi feita a Copa, já que a Copa vai acontecer e, de certa forma, a gente não tem mais como voltar atrás, como é que nós podemos olhar para essa solução de forma positiva? Então, olhando de forma positiva, temos as questões dos hotéis, então vamos enriquecer de uma certa forma desse lado o setor hoteleiro, e temos a injeção de capital estrangeiro agora. Como é que a gente pode, de uma certa maneira, reverter esse capital estrangeiro para a saúde, que é o que tantas pessoas pedem, né? Sim. Ou até para o transporte coletivo, como tantas pessoas pedem. Então vamos olhar para essa situação Copa do Mundo com foco na solução? É justamente um dos pontos negativos levantados aí, principalmente nos debates contra esse tipo de estrutura, é o desvio de recursos necessário para a melhoria da infraestrutura nacional. Poxa, isso justamente pode fazer o trabalho de reversão, né? Falou assim, pode ser revertido como bônus dos investimentos feitos? Quanto isso pode reverter? Então a gente tem que ter esse pensamento justamente com um foco positivo. Falou assim, eu só vou perder? Será que não é importante saber que eu tenho que fazer um investimento positivo agora para que isso me traga um retorno? O momento pode não ter sido mais oportuno, mas só que ele se torna oportuno a partir do momento que ele pode ser uma grande oportunidade de reverter em benefício para a própria população. Perfeitamente, Nelson. E como que nós brasileiros podemos dar o exemplo aí nesse período de Copa do Mundo e podemos com certeza mostrar que a gente pode fazer bonito na Copa do Mundo, não só a nossa seleção, né? Agora falando um pouquinho como torcedor, não só a nossa seleção vai fazer bonito, mas nós também, povo brasileiro, vamos fazer bonito. Vamos tratar e recepcionar quem aqui estiver de forma educada, de forma amorosa, harmoniosa, que é isso que tanto o povo brasileiro sabe fazer, e vamos colher bons frutos, certamente, dessa Copa do Mundo. E outro tema muito debatido, Nelson, muito falado dentro da Copa do Mundo é o que nós vamos fazer com esses estádios depois que passar a Copa do Mundo, né? Nós temos um exemplo da África, da Copa da África, que alguns estádios tiveram que ser demolidos depois da Copa do Mundo. Não sei se você viu alguma notícia sobre isso. Sim, os chamados elefantes brancos. Exatamente. Então, será que nós aqui no Brasil, por mais que sejamos aí um país futebolístico, vamos dizer assim, né? Será que a gente não corre o risco de ter esses famosos elefantes brancos depois, que acabarão ficando sem utilização? Eu acho isso difícil, mas muito comenta sobre isso. O que você acha, Nelson? Olha, isso também vai muito da criatividade e da boa vontade dos investidores. Por exemplo, da mesma maneira como os nossos aeroportos estão sendo revigorados, passados para concessionárias, para que eles possam administrar e melhor gerenciar essa estrutura, o que impede que esses espaços, que são os estádios para os eventos da Copa do Mundo, sejam posteriormente revertidos em espaços culturais, em que os próprios investidores da iniciativa privada poderão o quê? Trabalhar com concessões, trazendo maiores shows, eventos esportivos. Nós podemos transformar o país num foco de trabalho dentro dessa área, ou seja, amplificar, na verdade, o trabalho com a proposição esportiva, trazendo mais shows, ou seja, se nós temos espaço para isso, nós podemos o quê? Fazer com que esses supostos elefantes brancos se tornem o quê? Uma ferramenta positiva de investimento no país e de crescimento também para cada uma das regiões, não é? Falou assim, crescer tanto quanto o esporte quanto a cultura. Perfeito. Você tocou num ponto interessante, porque hoje, quando nós falamos no Brasil de grandes shows, né, como nós tivemos aí show da Madonna, que eu até já citei aqui anteriormente,
e tantos outros cantores aí famosos, né, que normalmente internacionais, normalmente tem um foco, as apresentações desses cantores, entre Rio e São Paulo. Né? E eu acho que o que eu observo é que com esses novos estádios a gente pode, muitas vezes, o Brasil é um país tão grande que a gente pode ter cantores não fazendo turnê pela América Latina, mas fazendo turnê, quem sabe, pelo Brasil. Né? Porque a nossa dimensão geográfica aí pode fazer com que uma Madonna, por exemplo, faça um show em São Paulo, um em Brasília, um no Rio, um em Porto Alegre. Isso, sem dúvida nenhuma, existe uma circulação financeira no próprio Estado, isso estimula gastos e investimentos de outras maneiras também. Então a Copa do Mundo pode trazer, sim, excelentes resultados. O que mais que a Copa do Mundo traz para nós aí, Nelson? Olha só, vejo, um aprendizado muito grande, e isso que é importante. Perceba, algumas estruturas terão de ser reorganizadas, né? As questões de estratégia de segurança urbana. Falou assim, é lógico que um trabalho, uma reorganização de segurança, de policiamento vai ter que ser refeito principalmente nos centros em que os eventos estão acontecendo. Isso já nos ensina a trabalhar quando for necessário que uma mobilização, um trabalho de segurança maior. Então, esse treinamento, esse aperfeiçoamento torna positivo. Outra coisa importante, né? A mobilidade urbana. Hoje nós temos um problema bastante sério em relação à mobilidade. Transporte urbano, o próprio transporte das pessoas. Com esse evento e essa supercolocação pessoal, as pessoas sendo colocadas aqui nessas grandes capitais, é importante que a própria estrutura e a infraestrutura dos estados se adaptem a isso. Então, é mais um aprendizado. Nós teremos de saber como lidar com isso e, efetivamente, os bônus que tudo isso daí, os bônus que serão gerados para nós, são importantes porque fica como aprendizado e fica como retorno do investimento feito. Ou seja, a melhoria do transporte, a melhoria das relações das vias, a melhoria de trabalho com os horários de trem, metrô, tudo aquilo que pode servir à mobilização. O problema que nós temos hoje está sendo o quê? Focado de maneira positiva dentro da solução do problema da Copa. E isso volta para nós. Mais uma vez, né, nós acertando na busca da solução dos problemas. Perfeito. E por falar em acertar, o programa Acertar é Humano traz para você, ouvinte, aí o tema tão polêmico, Copa do Mundo, com foco na solução, adotando uma postura coach. E é esse o nosso trabalho, é isso que nós vamos fazer aqui, a cada semana, a cada programa, tocando em assuntos que muitas vezes são polêmicos e estão sendo debatidos de uma forma totalmente focada no problema, adotando a postura do coach e trazendo sempre com foco na solução. E esse foi o Papo Copa do Mundo, é isso, Nelson? Hoje foi o Papo Copa do Mundo. Temos também agora uma nova temática para trabalhar com vocês. Ou seja, agora focando e mostrando um pouquinho mais essa estrutura do trabalho do coach, nós vamos falar um pouco sobre liderança e o papo sobre liderança. E agora com você, Sullivan, o que você diz para a gente a respeito desse tema importante que é a gestão de um líder dentro de uma estrutura empresarial? A gestão de um líder, né, dentro do meio empresarial. Falamos aí da Copa do Mundo e a gente vai apelar também aí para que os nossos gestores públicos façam bom uso, né, desse evento que vai acontecer no Brasil. Mas falando no nosso papo de liderança hoje, no programa, nós vamos falar sobre as transições que os líderes muitas vezes passam dentro das organizações, né? Ou as transições que os colaboradores passam até chegar em cargos de liderança. Muitas vezes nos nossos cursos de liderança e tal, a gente comenta bastante, e eu sempre faço uma pergunta às vezes para os líderes assim, todos vocês aqui, né, no programa, em algum momento sonharam em serem líderes? E aí eu posso dizer para você que praticamente 100% da sala levanta a mão. Eu falo, pois bem, quando os deuses querem nos punir, eles realizam os nossos desejos, né? E a gente observa, claro que isso é uma brincadeira, mas a gente observa que existe aquele desejo, muitas vezes, daquele colaborador que não tem uma equipe, né? E ele está numa função onde a gente costuma dizer que ele faz a gestão de si. Então, dentro da gestão de si, ele tem 3 pontos ali específicos, né, que ele tem que cumprir. Então, se o gestor demanda uma determinada atividade, o que ele tem que fazer? Ele tem que entregar com pontualidade, ele tem que entregar um conteúdo consistente e, de uma certa forma, ele tem que entregar com qualidade e confiabilidade. E muitas vezes, o sujeito, quando está fazendo a gestão de si, ele faz isso muito bem. Pontualidade, conteúdo, qualidade e confiabilidade.
E muitas vezes essa entrega dentro desses 4 pilares de uma forma muito bem feita faz com que esse gestor, esse colaborador, seja muitas vezes promovido para o segundo estágio. Então é aquela brincadeira que a gente entra sobre quando os deuses querem nos punir, né? Agora eu sou líder, o que eu faço? Agora eu não estou mais sozinho, né? Eu tenho uma equipe que precisa ser liderada por mim. Eu mereci chegar a isso, mas agora, como é que eu administro um grupo, uma equipe de trabalho? Não é? Perfeitamente. E essa é a grande questão, Nelson. O sujeito saiu da gestão de si e agora ele parte para um patamar onde ele vai fazer a gestão de outros. Só que o mais curioso disso é num aspecto no ponto de vista comportamental. O sujeito ele sai da gestão de si, passa para o patamar superior, que é a gestão de outros, mas ele continua fazendo a gestão de si. Ele não se desprende do paradigma da gestão de si, né? E precisamos entender que quando nós passamos a fazer a gestão de outros, nós temos que começar a provar algumas mudanças e passar o tempo de uma certa forma individual, fazendo uma maior gestão do tempo, né? E com um ponto de vista mais estratégico. E é isso que muitos líderes, quando assumem uma equipe, acabam não se dando conta que ele precisa se desprender um pouquinho da gestão de outros. Aquilo que me trouxe até essa posição não necessariamente é aquilo de que eu preciso hoje para continuar administrando. Os fatores positivos que me levaram à promoção podem não ser efetivos para que agora essa nova função de liderança seja colocada em prática, não é? Eu tenho um aprendizado agora. Perfeitamente. E é justamente aí que entra o processo de coaching muitas vezes, né? Para fazer essa desconstrução de paradigma do líder, né? O processo de coaching ele vem para apoiar os líderes nesse processo de desenvolvimento em se desprender daquele ponto de fazer a gestão de si e começar a fazer a gestão de outros, que é um grande desafio aí, esse tema liderança. E para complicar ainda um pouquinho mais, Nelson, um belo dia esse cara deixa de fazer a gestão de outros e ele é promovido novamente. Então ele vai agora fazer o quê? Gestão de gestores. Mais um golpe positivo na vida dele. Perfeitamente. E ele sonhou por isso. Ele olhava para o gestor dele e falava, eu quero chegar no lugar desse cara. E agora ele chegou. Então ele tem que fazer com que o recado dele chegue lá naquele sujeito que faz a gestão de si, através do gestor de pessoas, porque ele agora é gestor de gestores. E ser líder de líderes é um grande desafio. Uma responsabilidade nova, novo trabalho. Perfeitamente. Um novo trabalho, uma responsabilidade nova. Mas o mais curioso de tudo isso é que o sujeito chegou na gestão de gestores, mas lembre-se, ele ainda está preso na gestão de si. É muito comum, Nelson. Hoje a gente está aí, graças a Deus, em grandes empresas, trabalhando com processo de coaching, fazendo desenvolvimento de líderes. E a gente observa muito o gestor, quando ele chega na posição de gestor de gestores, uma frase que eu costumo ouvir deles muitas vezes é aquele sentimento de chegar no final do dia e dizer assim, nossa, mas eu não fiz nada hoje. Eu passei o dia inteiro só participando de reuniões e respondendo a e-mails. E eu falo, mas que curioso, né? Esse é o teu papel. Então o sujeito ele não se desprendeu lá ainda da gestão de si e está preso totalmente na gestão de si. Ele não consegue pensar de maneira estratégica. Ele não consegue pensar que ele agora é gestor de gestores e que ele faz parte de um plano estratégico, onde ele certamente tem que trabalhar alguns tópicos como política, ele tem que ter relacionamentos, ele tem que ter boas interações dentro das corporações e ele tem que seguir basicamente 5 pilares. Ele tem que dar foco para a rotina dele, e a rotina dele mudou, não é mais fazer a gestão de si, a rotina dele é sim agora, muitas vezes responder e-mails, participar de reuniões estratégicas. Ele tem que olhar e ser aquele líder que, por ser gestor de gestores e líder de líderes, ele tem que olhar sempre para oportunidades, ele tem que buscar novas oportunidades. E como ele vai se reeducar nisso? Exatamente, é aí onde entramos novamente o processo de coaching, né? Tanto as sessões de coaching individual, quanto os processos de team coaching, quanto os próprios programas de liderança, que depois a gente vai dar algumas dicas aí de excelentes programas de liderança. Eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu sou um dos professores desses programas de liderança. E a gente vai falar até do nosso MBA, que é o MBA em Gestão Empresarial e Coaching, né? Que traz uma bagagem muito importante para o líder dentro desse aspecto. E um outro pilar que o líder tem que olhar é esse pilar do desenvolvimento. Sejam por sessões individuais, pelo programa de liderança. Ele também tem que trabalhar uma parte muito importante, que é a motivação da equipe dele, né? Como ele vai, de uma certa forma, trabalhar o desenvolvimento da tua equipe. Então, olhar para o desenvolvimento dele, mas também olhar para o desenvolvimento da equipe. E, por último, um ponto importante no nosso dia a dia, que é relação.
né? Qual é a relação? Como é que ele está lidando com as pessoas, com seus pares, com seus superiores e principalmente com seus gestores, que agora fazem a gestão de pessoas, lembrando que ele é gestor de gestores. Então, muitas vezes, essa transição que o líder vai passando é um grande desafio para os líderes de hoje. Além da estrutura emocional pela qual ele passa, ele tem que saber administrar, se reeducar em toda essa relação, em toda essa estrutura. É bem interessante. Perfeitamente. Esse foi o nosso papo de liderança do dia de hoje, Nelson. Sim. E agora um outro bloco do nosso programa é a dica do professor. Bom. E com vocês, o professor Nelson vai dar algumas dicas da nossa rica língua portuguesa, não é isso? Muita gente fala assim, Nelson, a língua portuguesa, nossa, como a língua portuguesa é complicada. Mas como o nosso programa não olha com foco no problema, então nós olhamos sempre com foco na solução, nós vamos dizer que a nossa língua portuguesa é rica. Maravilhosa. E por ser rica, você vai nos dar uma dica. E fiquem ligados, a gente sempre aprende. Vai a dica do professor Nelson. Vamos ver, coisas do cotidiano que muitas vezes nós não percebemos o quanto isso daí pode representar um erro dentro do processo de comunicação. Quando nós falamos, nós estamos presentes diante da pessoa, é bastante comum que os gestos ofereçam informações complementares. Mas vejam só, muitas vezes o nosso trabalho está ligado a quê? Ele está ligado a uma expressão, uma projeção daquilo que nós falamos, e quando nós vamos escrever, o resultado é que nós registramos erros que não podem ser revertidos. Vamos pegar um exemplo prático disso. Imagina, então, numa situação corporativa, dentro de uma reunião de venda no departamento de vendas, o gerente vai anunciar a um de seus colaboradores uma possibilidade nova de progresso profissional, né? Então ele chega e simplesmente fala assim para o seu colaborador: Roberto, na próxima semana você irá para o Cairo a fim de estudar os novos conceitos de venda desenvolvidos por nossos parceiros no continente africano. O que acha disso? Imediatamente, o nosso amigo Roberto responde o seguinte: não sei não, senhor Pedro. Não conheço a região e não sei se a família concordará com essa mudança radical de vida. Eles podem não gostar do lugar. Percebam que a proposta feita pelo patrão assustou o colaborador, não é? Assustou. Por causa da radicalidade da proposta. Ele se acha, de repente, o quê? Mas também não é para menos, né, Nelson? Ir para o Cairo. Ué, ele está se mudando definitivamente. Isso na cabeça dele é uma coisa difícil de administrar. Estranho também imaginar que o nosso amigo Roberto tem entendido, diante da proposta do chefe, que ele deve fazer uma mudança radical. Será que foi a compreensão do Roberto que estava errada? Falou, não. O problema estava justamente na mensagem passada pelo gerente a ele. Por quê? Ele empregou um termo simples, mas que altera completamente a estrutura. E olha que interessante, muita gente deve estar ouvindo essa historinha e deve estar pensando assim, Nelson, aonde está o erro na comunicação nessa estrutura de linguagem? É uma partícula simples. E aí vem a dica do professor. Olha só, vejam. Na frase dele, vamos observar qual foi o conflito que fez com que ele achasse que ele ia ter de se mudar definitivamente para o Cairo, enquanto o chefe só queria que ele fosse fazer um estudo das novas perspectivas de venda. Lembrem-se, então, da frase inicial falada pelo gerente do departamento. Ele disse, Roberto, na próxima semana você irá para o Cairo. Olha esse para que foi colocado na nossa frase. Qual é o probleminha dela? Pessoal, a preposição para empregada nessa estrutura, quando trabalha o sentido de destino, ele dá uma ideia definitiva, ou seja, se ele vai para o Cairo, esse para introduz uma ideia de finalidade, final, ou seja, ele está se mudando, está deixando o seu país, indo agora para o continente africano. Essa perspectiva é que o assusta. Mas não era essa a proposta feita inicialmente pelo gerente. Queria que ele fosse fazer um estudo. Então, como ele deveria corrigir? Retirando esse para. Ao invés de dizer, Roberto, na próxima semana você irá para o Cairo, ele deveria dizer, na próxima semana você irá ao Cairo. Então, vamos ver a diferença básica disso tudo? Pessoal, quem vai, olha o verbo ir, quem vai para, vai e fica, não volta mais. Quem vai vai e volta. Então, é importante a gente ter esse tipo de conceito. Quando você quiser mandar alguém a algum lugar, saiba muito bem se você quer que ele fique ou se ele volte. Muitas vezes você quer que alguém vá e não volte mais, você manda ele sendo que deveria ter mandado para, né? Aí fica na criatividade de vocês completar toda essa frase. Essa é a nossa dica. Preposição para
da ideia definitiva, preposição a, você vai, mas pode voltar. Perfeito, tá aí a dica do professor Nelson. E se nós pensarmos dessa maneira, né, Nelson? Com o primeiro tema que nós trabalhamos no programa, fica aí o nosso minuto de coaching que vamos fazer agora para você que de repente tem uma meta, tem um objetivo. Nós vamos deixar agora, para finalizar o nosso programa, 2 perguntas para que você pense ao longo da semana sobre a sua meta. Então fica aí a dica e a pergunta do coach. Se você já tivesse alcançado esse objetivo que você tem aí como meta, o que seria diferente na sua vida nos próximos dias? E mais uma pergunta para você refletir até a próxima quinta-feira será: como fazer essa alteração afetar outras áreas da sua vida? Pense sobre isso. E aqui finalizamos mais uma vez o programa Acertar é Humano. Grande abraço, Nelson, e até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira, Sullivan. Abraço a todos. Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.